está ouvindo Empreende Aí Cast, o podcast para quem empreende nas quebradas. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Empreende Aí Cast. Eu sou Jennifer, estou aqui com o Luiz. Hoje a gente tem um convidado super especial que já a gente apresenta. Esse que é um podcast, comemorativo aos 10 anos de Empreende Aí. Nós que somos uma escola de empreendedorismo que forma empreendedores de territórios populares, comunidades e favelas, através da nossa metodologia e de outras metodologias co-criadas. E dentro dessa temporada a gente traz convidados de peso e toda terça-feira às 19 horas a gente tem um episódio novo aqui no canal. Então já aproveita para se inscrever, compartilhar também com a sua rede de contatos para poder acompanhar aqui nossa temporada, não é isso, Luiz? Isso aí, Jenny. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Vamos lá, hoje a gente está aqui com um convidado muito, muito especial, que a gente já conhece aí de longa data, de outros carnavais, que é o Guilherme Roca. Ele é gerente de programas da Internet Society Foundation. E seja muito bem-vindo, Gui. A gente está muito feliz de ter você aqui hoje para bater um papo. Obrigado, Luiz e Jennifer. É um prazer estar aqui celebrando esses 10 anos também aí, super maravilhosos do Empreende Aí. A história de vocês é incrível e a gente já se conheceu há algum tempo, né? A gente vai falar um pouquinho mais depois disso. Mas super feliz de estar aqui. Obrigado pelo convite mais uma vez. Boa, Gui, boa. E para a gente começar aí pela sua trajetória, a gente viu que você tem passagem no terceiro setor, no setor público, organizações internacionais, uma trajetória bem ampla e bem rica. E a gente queria que você contasse um pouquinho dela pra gente, como você se envolveu com trabalhos sociais, como você chega hoje na Internet Society Foundation. Verdade, eu já transitei por um monte de coisa e é meio brega falar isso, mas eu sempre falo que não fui eu que escolhi o impacto social, né? Mas foi meio que o impacto social que me escolheu. E porque eu nunca nem imaginei que isso era uma possibilidade profissional. Eu acho que ela também, não quero revelar minha idade, mas quando eu fui crescendo e virando adulto e adentrando na vida profissional, acho que ela também foi se criando como possibilidade de trabalho, ao mesmo tempo. Então eu fui abraçando essas oportunidades. Mas basicamente tudo começou quando eu cofundei um cursinho popular para pessoas transexuais e não binárias, isso 10 anos atrás, ainda não querendo denunciar a idade, com um grupo de colegas. E a gente adentrou aí nessa aventura de cofundar um cursinho, e era uma mistura de ativismo, mas também era gostoso fazer parte de um grupo, era muito legal estar apoiando uma causa. E também, naquela época, era uma causa que estava muito em voga, né? E eu fui fazendo como eu achava que deveria ser feito e me relacionando ali com aquelas pessoas como eu achava que deveria ser feito. E aí, de repente, o negócio foi tomando uma proporção assim que a gente nunca imaginava. Então, nos 3 anos que eu trabalhei nesse projeto, a gente, obviamente, sempre teve alunos, alunas e alunos, uma demanda muito alta. A gente tinha uma coisa que era diferente dos outros cursinhos, por exemplo, que era lista de espera de professores voluntários, que os outros cursinhos populares não tinham dificuldade de trazer professores. E aí a gente começou a fazer parceria com a Prefeitura de São Paulo, a gente começou a fazer parceria com empresas que queriam apoiar partes do projeto. E aí eu fui circulando em tudo, A gente ganhou edital, e aí fizemos edital da Prefeitura, a gente ganhou edital de organização internacional que estava sendo intermediada por uma outra organização, e aí tinha que prestar contas, e aí a gente pagava o lanche e o transporte dos estudantes, e das estudantes e dos estudantes. Então aquela coisa foi assim, me formando como, não só ativista, mas como essa pessoa da área social. E aí, nisso, a gente também, por exemplo, criava saraus, a gente fazia muita oficina de literatura com as pessoas que estavam participando do projeto. Aí a gente publicou um livro, uma antologia de poesias T, e aí essas pessoas que participavam do projeto vendiam um livro, e elas eram autores desse livro, então elas vendiam e a gente gerava renda para o projeto, e aquele negócio foi tomando uma proporção. A gente vendeu sarau para o Sesc, fez show com a Lineker, assim, uma coisa que a gente nunca imaginou. E isso foi me profissionalizando, e criando um pouco os meus valores dessa área social. E aí a gente foi caminhando, trabalhei na Desampa,
né, a partir de um edital que teve lá de chamamento público. Eu entrei na Desampa também sem saber muito de empreendedorismo. E aí, quando eu estava fazendo tudo isso, veio um chamamento público da Desampa, né, que é a Agência de Desenvolvimento de São Paulo. Acho que vocês têm um episódio também com o presidente da Desampa. Perfeito. Sim. E veio esse edital aí para trabalhar com empreendedorismo e inovação nas periferias. Eu falei, cara, eu faço isso com esse coletivo, né, aqui, o cursinho, mas não sei exatamente o que é isso, mas vou apliquei, e no final das contas era para fazer a gestão do Vaitec, que é um edital que não sei se vocês vão falar também, ou já falaram no episódio. A gente falou bastante, mas acho que vale dar um contexto rapidinho. Isso, o Vaitec é um edital que apoiava iniciativas de empreendedores inovadores e projetos inovadores das periferias. E aí eu mergulhei aí nessa área e foi dando certo, que aí onde eu tive o grande prazer de conhecer o Empreende Aí. E nesse edital a gente também quis fazer uma coisa super mirabolante, diferente. E a gente mudou todo, né, a cara do que é um edital na cidade de São Paulo, do que a gente estava acostumado. Então eu fui assim, sempre caminhando por essas coisas, né, diferentes, inovadoras, mas também sempre apoio, né, a quem não tinha. Então isso foi me formando como pessoa. E aí nesse caminhar, né, de tecnologia, inovação, mas grupos também periféricos, eu fui também sou da área das relações internacionais, fiz mestrado, fiz graduação, e nessas andanças acabei conhecendo umas pessoas da Internet Society. Apareceu uma vaga lá para trabalhar com editais também, né, com financiamento, subsídios, né, para projetos. Apliquei, falei, gente, não sei se eu vou conseguir trabalhar nesse negócio, mas passei, fui, e estou desde então há 4 anos e meio trabalhando com gestão, né, do programa que chama Skills, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, e trabalhando com essa parte de enviar fundos para organizações que estão implementando projetos relacionados a desenvolvimento de habilidades digitais para geração de renda e acesso à educação de melhor qualidade. E é isso, então, estou desde então trabalhando nessa área aí. Boa, e que tem vários pontos em comum aqui com a gente, né? Essa sinergia do começo, né? Da gente poder pensar todas as etapas de um projeto, buscar recurso, né? Para poder fazer acontecer, imobilizar as pessoas, correr atrás do lanche, né? Para poder ter nas aulas, enfim. Até a gente conseguir se estruturar e que, né, a gente tem essa grata surpresa de também ter compartilhado com você essas experiências, cruzado aí as nossas trajetórias. Exato. E é sempre muito bom, né, trabalhar com você de forma colaborativa. Então, prazer pra gente aqui hoje, né, Luiz? Total. E assim, você trouxe, né, dentro da sua experiência, temas que se cruzam, né? Educação, inovação, política pública, empreendedorismo. Como que você acha que essas áreas se complementam para o seu trabalho hoje, Gui? Eu acho que quando a gente pensa em todas essas palavras, né, e essas áreas, só vem em mente, assim, desenvolvimento. Acho que o empreendedorismo e a inovação são ferramentas super potentes, né, de desenvolvimento de territórios e de um país, né? Então, elas são essenciais para que a gente consiga destravar, né, algumas questões que existem de atraso mesmo, no sentido de que a gente precisa criar riqueza, né, em alguns territórios, e já se sabe como se cria riquezas, né? Mas como que a gente conecta isso às oportunidades? Aí é onde vem a educação e a política pública. Isso precisa ser um projeto, né? E eu acho que a gente que está no terceiro setor, eu como papel de financiador, o nosso sonho, e acho que das organizações com quem a gente trabalha, é de que os nossos projetos virem política pública, né? Não exatamente do jeito que a gente, né, quer, mas é que elas virem um projeto mesmo de país, porque a gente está lá no território, a gente está vendo o que está acontecendo, a gente está vendo o que precisa, né, como a educação transforma, e a política pública traz escala, traz profundidade. E eu penso no desenvolvimento, ele tem que ser, nessa questão, tem que ser regido pela transformação significativa, né, que os territórios, né, eles consigam usar aquilo que está, né, disponível para eles, mas também conectar com aquilo que até agora não está, porque falta um pouco de oportunidade de se fazer, né, com alguns recursos que estão disponíveis só para uma parcela muito pequena da população. Então, acho que um projeto de país ele tem que disponibilizar oportunidades para todos, né, de maneira equânime, né, igualitária. E aí eu acho que o empreendedorismo e a inovação força, né, um pouco
eu não quero falar advocacy, né? Mas ele força um pouco o Estado, né, a trazer essas questões para o território. Então, todos nós temos um papel nessa transformação. E aí, quando a gente conecta tudo isso, eu vejo como uma transformação significativa. Não, é fundamental que a gente pressione o poder público para que ele, de fato, consiga atuar com a escala que só o poder público pode ter. Uma empresa, por mais rica que ela seja, ela não consegue financiar nada no mesmo nível do poder público, né? A gente até teve essa conversa em um outro episódio que a gente acabou de gravar, antes desse daqui, mas é fundamental, de fato, para conseguir alcançar os resultados que a gente precisa enquanto o nosso trabalho. Sim. E aí, Gui, a gente está falando bastante sobre você, sobre o seu trabalho, sobre a Internet Society Foundation, mas Internet Society Foundation a gente sabe que não é um nome muito conhecido no Brasil. Então eu queria que você contasse um pouco pra gente o que é, o que faz, como faz, por que faz, sobre a organização que hoje você trabalha. Massa. A Internet Society Foundation é uma organização que apoia o trabalho de uma outra organização chamada Internet Society. E nós somos o braço da filantropia da Internet Society e também algumas outras áreas meio que apoiam o trabalho da Internet Society. Então, basicamente, nós somos super novinhos, temos 5 anos de idade, somos bebês pandêmicos, ou quase pandêmicos, né? Nosso primeiro ano de operação foi 2020, então o primeiro ano da pandemia. E a Internet Society é uma organização que já tem 32 anos e surge justamente nesse âmbito, né, da internet como uma ferramenta de transformação positiva. Então, uma visão muito positiva em relação à internet, no sentido de que ela tem que ser, né, aberta, segura, globalmente conectada, acessível no sentido econômico. Então, as pessoas que fundaram a Internet Society organização, elas tinham essa visão da internet e a gente ainda tem. Então, nossa missão junto com a Internet Society é promover e apoiar o desenvolvimento da internet como uma infraestrutura global, né? Uma ferramenta que enriqueça a vida das pessoas e uma força de transformação positiva. Essa é apenas a nossa missão como organizações. E a Internet Society, como a internet ferramenta em si mesmo, é formada por uma rede. Nós somos formados por uma comunidade técnica, né, que trabalha com a questão de protocolos e funcionamento da internet no âmbito mais global, por exemplo, que é nos organismos internacionais que arquitetam, né, e desenham a estrutura e também governam a estrutura da internet e também debatem, né, como essa arquitetura deve ser. Então, a gente tem essa comunidade técnica que trabalha nisso. A gente tem empresas, né, do mundo da tecnologia e da internet que também fazem parte da Internet Society. Nós somos uma sociedade. Nós temos voluntários no mundo inteiro que fazem tanto parte da nossa organização central, como os capítulos, que são organizações da Internet Society que são voluntárias e autônomas nos países todos, né, em vários países, acho que mais de 110 países. Nós temos essa comunidade de voluntários e organizações voluntárias que fazem parte da nossa sociedade, e a Internet Society Foundation, que apoia organizações sociais do mundo inteiro trabalhando nesses mesmos temas. Então, a gente só consegue funcionar dessa maneira, assim como a internet, né? Uma rede. Então, basicamente, esse é o trabalho que a gente faz junto à Internet Society. E o nosso braço filantrópico apoia no mundo inteiro projetos relacionados à conectividade, acesso à internet, também desenvolvimento de habilidades digitais e ferramentas, desenvolvimento do uso de ferramentas da internet para a geração de renda e educação. E a gente também trabalha apoiando esses voluntários, temos fundos específicos para esses voluntários, e a gente também apoia encontros dessa comunidade técnica para poderem falar das coisas que eles gostam de falar, e também apoio a comunidade técnica a fazer parte dos debates mais globais sobre a governança da internet. Então, basicamente, essa é a nossa área de atuação. Boa. É bastante coisa, né, Gui? Muita coisa. Só isso. Só cuidar da internet. E só cuidar da internet é ótimo. Ela precisa de cuidado mesmo, porque tem dia que é difícil. O que eu ia te falar é para você também explicar um pouquinho mais sobre o programa Skills, que é o programa que você gerencia, onde vocês atuam, qual é o foco dele, contar um pouquinho para a galera também. Isso, então o programa Skills ele surge como esse programa que apoia, né, ele alavanca as ferramentas da internet, o letramento digital e as habilidades das ferramentas digitais, justamente para gerar
para ajudar comunidades e indivíduos a gerar renda e acessar uma educação de melhor qualidade. Então, a gente, antes contando um pouquinho a história para falar mais sobre o Skills, a gente começou na pandemia, como eu te falei, no primeiro ano, e nossa visão era muito assim. Vocês começaram devido à pandemia ou já estava planejando? A fundação já foi fundada em 2019, e aí quando a gente começou a operação, quando a gente começou a operação, a pandemia veio junto. Então, quando a gente já tinha o programa Skills desenhado, a gente teve que adaptar para esse momento de Covid. E aí, o que estava acontecendo nessa época? O lockdown, né? Então, as pessoas estavam ficando em casa, perdendo renda daqueles que precisavam acessar os mercados, né, físicos para vender, as pessoas que precisavam trabalhar e as empresas estavam fechando ou não tinham como trabalhar remotamente, e as crianças e professores que não tinham como se comunicar ou continuar a sua educação, né, durante o lockdown. Então, nossa visão no começo, nos 2 primeiros anos da pandemia, foi assim: a gente precisa conectar essas pessoas urgentemente e ensinar elas a, né, usar as ferramentas digitais para que elas possam vender, trabalhar e estudar. E aí, ao longo do tempo, quando a pandemia foi indo embora, o programa Skills foi entendendo que tem muito mais elemento aí, né, que pode ajudar as comunidades a realmente se tornarem donas, né, do seu processo de se apropriar do letramento digital, das habilidades digitais, e que a gente precisa também de muito mais coisa ao redor dessa população, dessas comunidades, para que isso possa acontecer, né? Então, empoderamento, apoio socioemocional, né? No caso da educação, apoio dos pais, apoio da escola. Então, a gente tem trabalhado bastante esse ecossistema que vai ajudar as pessoas a acessarem a internet de maneira significativa, né? E também de maneira segura, que é um tema que tem aparecido bastante, e a gente tem visto aí, né, a questão das bets, a questão de vício, né, pornografia. Então, como que a gente entende esse apropriamento, né, pelas comunidades e indivíduos dessas habilidades digitais, mas também de uma maneira que seja saudável e que a gente consiga entender, né, como grupo e coletivo, quais são as melhores escolhas. Será que estamos todos habilitados a fazer as melhores escolhas, né, seguras e tudo mais? No caso do empreendedorismo, é golpe, né, spam e tudo mais. Então, basicamente, o programa Skills busca fazer essa transformação. E aí, como que a gente faz isso? Por meio de grants, né, que são subsídios, financiamento, fundo, né, que a gente desembolsa para organizações da sociedade civil, em 6 países: Brasil, Colômbia, Senegal, Gana, Indonésia e Bangladesh. E eu cuido desses 6 países apenas. E circula entre eles. E circula entre eles, e visito, e traço paralelos, e vou assim... Eu falo que eu conheço comunidades assim, né, de todos esses 6 países. E é muito legal ver as semelhanças, legal ver as diferenças, as potências, né, e os desafios também. E a gente aprende muito vendo essa questão na prática, e me surpreende sempre como os desafios são compartilhados entre esses 6 países. E eu acho que tem muita oportunidade aí para a gente trabalhar nesses 6 países juntos, para entender como que a gente junto consegue superar esses desafios. Então, a gente faz esse tipo de financiamento, né, com grants para projetos de mais ou menos 2 anos, e a gente acompanha esses projetos durante esses 2 anos, até mais, a gente renova alguns projetos e tudo mais, e a gente vai aprendendo junto, testando junto com essas organizações para entender como que a internet está realmente sendo uma ferramenta positiva e está traçando um caminho realmente de impacto e transformação. Boa, boa. Eu vou dar uma fugidinha do roteiro, que você foi falando uma coisa, eu fui ficando curioso. Você tem algum paralelo que você tenha de cabeça entre os 6 países, ou alguns que você possa comparar, ou algum que seja muito parecido com o Brasil? Se você puder compartilhar, acho que vai ser bacana pra galera entender que a gente tá muitas vezes no barco muito parecido com outros países e a gente nem sabe disso, né? Primeiro que vem na minha mente é acesso de mulheres, né, a habilidades digitais, e as barreiras que elas têm, né, para esse acesso e desenvolvimento são muito parecidos. Tem as suas nuances, mas muito parecidos em todos os países. Então, é muito legal trabalhar com as organizações que trabalham com mulheres, como vocês, né? Porque a gente vê barreiras parecidas e muitas vezes as organizações criam soluções parecidas para superar essas barreiras, né? Então, um sonho meu seria, uma vez, colocar todas essas mulheres na mesma sala para conversarem um pouquinho sobre as suas experiências e se identificarem, né, com essa questão de maneira muito mais
ampla, que não é só uma questão individual, né? Uma questão de contexto e do que a gente vive. Aí, só rapidamente, uma segunda questão é a divisão entre urbano e rural, né? Muito parecida entre todos os países. Essa questão da dificuldade de acesso da parte rural à internet, de usar também para desenvolver os seus projetos, e também a questão de que um êxodo rural muito forte em todos esses países, né? Então, estão perdendo essas cidades do interior e rurais, estão perdendo jovens e estão se tornando cidades sem perspectiva de futuro. Então, a internet também apresenta uma possibilidade para que esses jovens criem oportunidades de trabalho, né, por meio da internet nessas regiões, né? Porque muitos não querem sair, se veem forçados a sair para trabalhar em outros tipos de trabalho. Boa, perfeito, Gui. Não, é isso, né? A gente já tá pleiteando aqui o episódio 2, é isso, Luiz? Pra gente... Pode me chamar que eu venho com todo o prazer. Pô, acho que tem muito caldo aí pra gente discutir, Mas né? calma que a gente tá só no começo. Só no começo. Só começando, bora. E o programa Skills, né? A gente já vai falar dele também, porque Empreende Aí tem uma parceria com vocês, um importante programa que a gente tem aí no portfólio. Mas, Gui, você fala bastante, né, desse papel da inovação e da internet, né, como uma construção de uma sociedade mais justa. E aí, na prática, o que significa, né, usar essa tecnologia como uma ferramenta mesmo de inclusão produtiva? Exato, acho que essa é uma grande questão que a gente acredita, né, que a internet tem esse poder e que a gente está junto com as várias organizações com que a gente trabalha, apostando, né, que a internet e a inovação, né, e a tecnologia podem sim ser uma ferramenta, ser ferramentas de transformação. Então, como que a gente vê que elas podem ser, né, quando as comunidades e indivíduos que outrora usavam a internet para entretenimento, que não tem nenhum mal fazer, começa a perceber na internet e nas tecnologias um valor além, né, do entretenimento. Então, perceber, né, que aquela ferramenta pode ser uma ferramenta de trabalho também, além de uma ferramenta de entretenimento ou só de comunicação. E aí, para algumas pessoas que já utilizam essa ferramenta como ferramenta de trabalho, mas não acham que ela é também perceber, né, que essa é uma ferramenta de trabalho e usá-la intencionalmente. Então, esse é o primeiro passo, assim, da tecnologia, da inovação e da internet. É reconhecer que ela pode ser uma ferramenta de transformação, né, e de trabalho. Aí, a partir do momento que a gente reconhece isso, como que a gente cria a confiança necessária e o ambiente necessário para que essas habilidades, né, de inovação, de tecnologia e de internet possam ser desenvolvidas nesse contexto. Então, a grande transformação que a gente vê a partir dos projetos que a gente financia é esse reconhecimento, e a partir desse reconhecimento, a confiança de usar aquela ferramenta e se apropriar daquela ferramenta como ferramenta de trabalho, né, de maneira mais intencional. E quando isso acontece, a gente vê que se torna mais natural aprender e continuar aprendendo, né, e ultrapassar as barreiras, se adaptar às dinâmicas, né, porque a tecnologia não é uma coisa estática, ela vai mudando ao longo do tempo. Então, mais resiliência para se adaptar às mudanças, com curiosidade para continuar trabalhando. E tem as outras consequências não intencionais, né, que é a internet e a tecnologia como ferramenta pessoais mesmo, né, de desenvolvimento, né, para pesquisa pessoal, para usar para denúncias, né, em caso de abuso, por exemplo. Então, reconhecer naquela ferramenta uma ferramenta de trabalho e que com confiança nela também pode se tornar uma ferramenta pessoal de desenvolvimento, né? Então, acho que mais ou menos essa é a nossa aposta e que a gente vê a mudança assim, acontecendo quando essas coisas, né, acontecem ali no território. Isso de reconhecer a internet como uma ferramenta para ganhar dinheiro, para gerar renda, é fundamental. Assim, acho que agora talvez isso já seja um pouco mais disseminado, pelo menos aqui no Brasil, né? A galera já quer usar o Instagram para vender mais, já quer usar o WhatsApp para vender mais. Então, isso já é algo que cada vez mais as pessoas já entendem, mas muitas vezes não sabem como fazer isso na prática, né? Então, acho que o trabalho de vocês e o nosso também nesse sentido é fundamental para a gente conseguir levar isso. E aí, falando e pensando em internet, vale lembrar que isso aqui é um canal de YouTube, né, amigo e amiga que está assistindo. Então, pelo amor de Deus, você já sabe como é que funciona o canal no YouTube. Você tem que curtir, você tem que se inscrever no canal, ativar o sininho para toda terça às 19 horas você já receber aí a informação de que o novo podcast está no ar. E, óbvio, compartilhar o episódio com quem você acha que pode ser interessante o papo que a gente está batendo aqui.
E é isso. Então não se esqueçam, like, se inscreva, sininho e comentário. Ah, não tinha falado do comentário, mas já falei agora também, então aproveita e comentei o que você está achando do episódio, né não, Jenny? E a internet é uma ferramenta de informação também, Sim. né? Perfeito, perfeito. Super, super. Bom, então é isso. Nós temos uma parceria, né, com a Internet Society Foundation desde 2023, né? Então, a gente está promovendo, né, uma formação para afroempreendedoras poderem usarem a internet, venderem mais através de canais digitais. Então, uma formação que a gente está executando, né, desde o ano passado, quando a gente começou a implementação. Já fizemos 9 turmas, são cerca aí de 400 empreendedoras que já passaram pelo processo. Além disso, elas recebem um recurso semente, né, de R$ 1.500 para investirem no seu negócio, testarem uma nova ferramenta, né, um canal digital, ou seja, usar como capital de giro, né, para suas organizações financeiras. E também recebem um apoio para entrar em plataformas digitais de e-commerce. A gente tem uma parceria importante com, né, o Magalu, que oferece essa frente de marketplace, que é um canal potente e interessante para esses empreendedores gerarem renda e ganharem mais recursos e, naturalmente, também realizar seus sonhos. A gente fala muito nesse lugar, né, Gui, que o empreendedorismo passa por esse lugar de transformação social, mas também nesse lugar de realizações, as pessoas poderem traçar metas, objetivos. Então, a gente tem esse programa, né, bastante importante e fortalecendo essa economia local, né? E aí, eu queria perguntar para você, Gui, como projetos como este pode mudar, né, a realidade das comunidades, não só no Brasil, mas em todo o mundo, pensando, né, essa geração de renda, né? Claro, eu acho que o trabalho de vocês é muito potente nesse sentido de que vocês conseguem aglomerar, agora que é uma coisa boa, aglomerar mulheres, né, que vêm de lugares parecidos, mas que tem ali cada uma sua fortaleza, e criar esse senso de comunidade, né, no sentido de que elas vão aprender juntas a usar essas ferramentas e vão se apoiar nessa jornada de, né, acessar as plataformas, acessar as ferramentas, acessar o mercado. Então eu acho isso muito potente no nível mais, né, pessoal e também, né, no nível daquela criação daquela rede ali, porque acho que ninguém caminha sozinho. Então, uma coisa que a gente sempre gosta muito de ver nos projetos que a gente financia é essa criação de redes, trazer, né, as mulheres para trabalharem juntas, para se apoiarem, né, e para aprenderem uma com as outras, porque isso é muito potente, isso ajuda nessa transformação, né, individual, mas coletiva. E uma coisa que eu acho muito potente, assim, que tem no projeto de vocês e que ajuda, né, a esse processo de transformação é o quanto vocês confiam, né, naquelas pessoas que estão ali e ajudam elas a trazer à tona, né, a potência delas, né, a energia delas, né, a vocação delas ali naquele lugar e realmente, assim, instigar o desenvolvimento e as conexões. Então, eu acho isso uma coisa, assim, super legal. É uma coisa que a gente gosta de ver em todos os projetos. Falando isso porque muita gente fala de escala, né? E todo mundo gosta de escala. A gente quer o maior número de pessoas impactadas possível. Mas quando a gente escala muito, principalmente por meio das tecnologias, e não é falando contra, né, a tecnologia e a internet, porque acho que ela ajuda também nos encontros. Mas a gente precisa de momentos, na questão de empreendedorismo, né, a gente precisa entender os momentos em que a gente precisa estar juntos, né, com pessoas, para que isso alavanque outras potências que a internet e a tecnologia vão ajudar, né? Então eu gosto muito desse senso de comunidade, assim, que e senso de coletivo que o projeto de vocês traz, e é o que a gente busca muito nos projetos que a gente financia. Boa. Tô lembrando aqui que na premiação, acho que da primeira ou da segunda turma, foi da primeira turma, a gente fez lá no espaço do Magazine Luiza, e aí na hora que uma das empreendedoras foi premiada, esse senso de coletivo e de união é tão grande que todas elas começaram a pular, comemorar e quebraram o chão do lugar. Eu estive lá. Eu estava lá. Não é modo de dizer, literalmente quebraram o chão. E agora pulando também, então desculpa. E aí agora a gente criou uma regra que é, por favor, a gente vai anunciar as premiadas, mas não pulem, porque já quebraram o chão uma vez. E aí, Gui, falando sobre essa rede que a gente constrói, essa rede que se forma, no projeto que a gente tem com vocês, a gente tem alguns outros parceiros também. Então, a gente tem a Unisa, que oferece o espaço para a gente dar as aulas, tem o Magalu, que oferece o espaço para os eventos de abertura e encerramento do projeto, também oferece ali mais algumas coisas de infraestrutura, oferece, obviamente, a plataforma, como a Jennifer falou,
para as empreendedoras poderem fazer as suas vendas através da plataforma deles com alguns benefícios, então taxas menores, mais visibilidade do que outros vendedores dentro da plataforma. E nessa edição a gente teve também o iFood, nessa última edição de 2025, do primeiro semestre, a gente teve também o iFood trazendo uma aula magna e oferecendo a plataforma deles para a galera de alimentação conseguir vender por lá. Eu queria saber, Gui, como vocês veem essa questão de unir forças entre várias organizações privadas, de educação, terceiro setor. Como é o olhar de vocês para isso e como vocês acham que isso pode ser ampliado para outras organizações também? Tava falando disso esses dias. Pra gente, o trabalho em rede, ele é modelo. Ele não é diferencial. Trabalhar em rede é a única possibilidade que a gente tem. Porque olha o tamanho do problema que a gente está enfrentando, né? Olha a complexidade dos problemas que a gente está enfrentando, né? É racismo, é acesso, né? É equidade. Não tem outra alternativa senão trabalhar em rede. Então a gente gosta muito de ver projetos que, né, trazem isso como modelo de atuação, né? Então as redes, elas estruturam a jornada ali do impacto e acho que também passa por um processo de maturidade de nós como, né, sociedade, reconhecer quais são as nossas vocações como organização, em que lugar nós estamos nesse ecossistema, né? E como a gente potencializa um ao outro as nossas, né, fortalezas e vocações. Então, acho que é uma maturidade coletiva que a gente tem, às vezes de maneira espontânea, às vezes de maneira forçada, às vezes a gente não tem e está todo mundo se estapeando, né? Acho que é uma realidade, a gente tem que falar sobre ela. Trabalhar em rede é a escolha mais difícil que a gente pode fazer. Sim. Né? Esse é o caminho mais difícil. Então, primeiro eu queria parabenizar vocês por escolherem esse modelo de trabalho, porque ele é o mais difícil. Sim, né? Sem dúvida. E, de novo, nós somos a internet. Sem uma rede, sem conexões, sem, né, uma teia, a gente não consegue existir, porque precisa de várias partes funcionando para que a internet funcione. Então, isso é o nosso DNA, assim, é trabalho em rede, é trabalho em conjunto. E aí, e voltando à questão de que a rede estrutura um pouco o trajeto do impacto, é isso. Eu acho que no nível mais básico que a gente está falando aqui, treinar mulheres para usar plataformas e ferramentas digitais é o nível mais básico. Isso nós sabemos que Empreende Aí faz com maestria, né? Mas aí onde que ela vai aplicar isso? Onde que ela vai vender isso? Nós vivemos um contexto em que isso é intermediado por plataformas de venda. Então, como que a gente vai, né, abrir essas portas para que elas consigam aplicar isso na prática, né? Então, mesmo no nível mais básico do primeiro resultado que a gente está esperando, né, que é aprender a usar as ferramentas e aplicar, a gente já precisa aí de dois, três organismos. Né? Eu falo organismos porque nós somos vivos no sistema. Então, assim, se a gente não começar a pensar em rede, o trabalho ele vai ficar, né, nessa coisa mais no nível muito mais básico, que acho que é importante também. A gente quer treinar pessoas, não tem nenhum demérito nisso. Mas acho que todos nós queremos dar um passo além, né? E a rede, eu acho que ela mostra isso pra gente, que a gente pode aglutinar essas forças, né? Reconhecer nossas diferenças, mas também nas diferenças, né, dos lugares onde a gente pertence nessa rede, potencializar os resultados também, né? Então, eu vejo mais ou menos nesse sentido. Perfeito. Eu acredito muito nesse modelo também, porque acho que você já foi perfeito na sua resposta, mas não dá pra gente fazer tudo, né? Então, a gente realmente precisa de parceiros que possam ajudar os empreendedores a irem dando passinhos para frente. Então, é um parceiro de crédito, é um parceiro de acesso a canais de venda, é um parceiro que às vezes tem um conteúdo que a gente escolheu não disponibilizar. Então, isso realmente vai agregando cada vez mais ali para os empreendedores e empreendedoras. E eu gosto de falar que os projetos, eles não são nossos, né? Eles são do mundo e das pessoas que participam dele. Então, acho que a rede ela é muito importante para a gente achar esse propósito compartilhado, né? Boa. Daquilo que a gente quer transformar. Obviamente, sem deixar de, né, falar das nossas diferenças, das dificuldades que temos entre a gente, né? Estamos trabalhando em um contexto de recursos escassos, né, e de complexidades enormes. Então, a gente tem que falar sobre as nossas diferenças, mas sem perder o foco do propósito que a gente tem compartilhado, né? Junto, onde queremos chegar juntos. Perfeito, né? Perfeito.
Maravilha, Gui. E chegou aquela hora do nosso quadro maravilhoso, Opa. Solta a Voz, onde a gente traz... Vou ter que cantar, não? Ah, por favor, hein? Eu vou querer em todos os idiomas. Porque, gente, Guilherme surfa bem em todos os idiomas, a gente sempre Todos brinca. os idiomas, não. É só Todos, os 6. não. Os mais- Só os 6, né? Então, alguns, né, meio Alguns. capengas. Mas ele surfa muito bem. Mas chegou o momento, então, a gente ouvir os empreendedores, as empreendedoras que passam, né, pelos programas e projetos. A gente trouxe aqui o depoimento de uma legal. aluna formada pelo Despertando a Empreendedora, né, apoiado pela ISOC, como a gente chama, né, Internet Society Foundation, carinhosamente de ISOC. Eu vou convidar, Gui, você a colocar o fone para a gente ouvir, então, esse depoimento. E depois a ideia é a gente discutir um pouquinho. O que me motiva é saber que cada vez que elas entram aqui, elas saem diferentes. Sempre foi muito tabu, né, o cabelo afro. Então eu quis vir mostrar para a sociedade que dá pra gente ser loira, ruiva, morena, independente do que você queira, dá sim para ter acessórios que facilitam aí o dia a dia da mulher. O curso da Empreende Aí me ensinou a como gerenciar o meu negócio de fato, como eu agrego valores ao meu produto, como eu atendo o meu cliente. Você se sente ali numa rede de apoio, até porque a maioria são todas mulheres negras, né? E você começa a entender que não é só você que está aqui, né, no mundo lutando por um espaço, mas são muitas outras mulheres, vários outros negócios. Hoje eu tenho uma visão muito mais ampla do que do meu nicho, né? O que eu posso estar fazendo para ofertar aí o meu produto, o meu serviço para todas essas mulheres. Muda a vida, muda você como empreendedora e também agrega no seu negócio. Boa, muito bom. E aí, Gui, como que é ouvir esse depoimento? Você que ouve muitas histórias por aí. Fantástico. Inclusive, acho que foi esse dia que o chão foi... Foi esse dia. Esse foi o dia que o chão foi quebrado. Ali já era as fotos que aparece o Gui e a Geisa juntos. O chão já tinha vindo sido, abaixo. Não, eu acho fantástico. Primeiro, assim, surpreendente a força, né, das mulheres e da quebrada, assim. Acho que nos projetos que eu visito no mundo inteiro, sempre me surpreendo, não me canso de surpreender com a força, né, dessas pessoas em seguir e realmente se apropriar, né, dos cursos e querer fazer e aprimorar, e essa força de vontade que é uma coisa muito potente. E aí a outra coisa que eu também, assim, adoro ver é as transformações, né? Assim, não tem como a gente que trabalha nessa área não se encantar com isso, de ver as Sim. pessoas felizes, as pessoas realmente entendendo que, né, tem uma oportunidade ali. E me lembrar sempre de que, cara, já existe tecnologia, já existe potência na quebrada, né, nas periferias, e precisa de oportunidade. A gente precisa de oportunidades iguais de outros lugares, porque a potência já existe, assim, né? Então, é sempre bom lembrar disso. Eu gosto bastante de ver esses vídeos também, porque acho que é isso, relembrar o porquê que a gente faz o que a gente Eles faz. alimentam a gente de novo, Total. né? Porque Total. as dificuldades estão aí todos os dias, né? Mas o resultado vale a pena, sempre. Total, perfeito. Acho que faço das suas palavras das minhas, porque muitas vezes a gente fica atrás de uma tela, vendo os números e vai perdendo essa conexão. Então é importante a gente estar sempre em contato para lembrar o porquê que a gente faz o que a gente faz, né? E aí, pessoal, você que está assistindo a gente até aqui, não esquece de seguir a gente lá no Instagram, @empreendeaioficial. Lá a gente vai ter várias dicas sobre empreendedorismo, acesso aos nossos cursos que são gratuitos e muito mais. Então não deixa de seguir a gente lá e também não deixa de dar o like aqui, beleza? Vamos lá. E é isso, a gente tem mais um ciclo aí com o apoio da ISOC também vindo em breve, então acompanhem por lá. Muitas oportunidades. E Gui, a gente sabe que existem muitas organizações, iniciativas sociais, empresas, fundações, institutos querendo apoiar causas, mas nem sempre sabe por onde começar. E, assim, na sua experiência, o que é essencial para quem quer fazer esse tipo de incentivo, apoio, pensando, né,
um plano de continuidade para que não seja uma ação passageira, pontual, mas que a gente consiga promover impacto real ali na ponta. Legal, eu acho que a primeira coisa é conhecer as organizações que já fazem esse tipo de trabalho. Acho que Empreende Aí é um exemplo de organização que trabalha com empreendedorismo e existem várias outras também, inclusive com as quais vocês trabalham. Então, acho que é buscar o que já está sendo feito no território, né? Principalmente buscar organizações que estejam envolvidas, né, com o território e com aquele escopo que você quer apoiar, porque elas têm conhecimento, têm experiência, têm conexões, têm rede, que organizações, às vezes, que só têm o dinheiro ou têm algum apoio técnico, não têm, né? Ou têm a vontade, né? Então, não tem nenhum problema não ter essa experiência, porque tem organizações que têm. Então, acho que a primeira coisa é se aproximar dessas organizações, conhecer o trabalho que já está sendo feito, conhecer o território que você quer atuar ou a causa que você quer atuar, passa por isso. E aí, segundo, é ouvir também um pouco do território, né, e da causa, aquilo que se precisa, né, ao invés de trazer coisas prescritivas, né? Então, vamos tentar trabalhar um pouquinho mais essa questão de, beleza, temos essa vontade, temos esse mandato, mas e as pessoas que a gente quer apoiar? E a causa que a gente quer apoiar? O que eles têm ali? Quais são as necessidades que eles têm ali? Né? Será que a gente não consegue juntar essas duas coisas? Eu tenho certeza que as organizações e o território estão sempre abertos a receber, né, essa vontade, essas iniciativas, mas eles também têm demandas, têm questões, têm, né, requerimentos que eles devem, né, fazer e serem ouvidos. Então, eu acho que essas são as duas principais coisas para a gente começar a ter uma relação ali que tenha a possibilidade de ser mais duradoura. E eu acho que é também pensar no longo prazo, no sentido de que levar a transformação a sério, né? Vamos levar essa causa a sério, né? A gente quer chegar aonde com isso, né? E se você não conseguir ser, né, muito a longo prazo, vamos ser honestos sobre até onde a gente consegue ir. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. A gente tenta ser muito honesto no nosso trabalho. Nós trabalhamos com dinheiro, né? Nós doamos dinheiro. Então, uma questão, o dinheiro é uma questão séria, né? É escasso e é sério. Então, a gente tem que ser honesto com as organizações com que a gente trabalha sobre quanto dinheiro a gente tem, quando a gente pode transferir esse dinheiro, quando a gente não pode, para que a gente pode, para que a gente não pode. Então, estou pedindo aí às outras fundações e organizações que têm vontade de dinheiro para que elas também sejam honestas sobre até onde elas querem chegar. Mas convidando-as também para embarcar numa jornada, né, de transformação e levar as causas a sério, porque o resultado vai ser sempre positivo e é muito gostoso passar por isso. Boa, Gui, boa. A gente vê muitos projetos que, infelizmente, a galera testa por um semestre, não funcionou, simplesmente descarta, sabe? Não tenta... Não é nem que não funcionou, muitas vezes não teve o super resultado que esperavam, e simplesmente descartam, e aí a gente costuma dizer que joga o bebê com a bacia, com a água, tudo fora, né? Perde todo o aprendizado que foi construído ali durante esse piloto, essa implementação. E a provocação que eu tenho para essas organizações é o que é o resultado? O que é que você quer, o que é alcançável, o que não é alcançável em 6 meses. E eu tenho muito prazer de trabalhar numa organização e com organizações sociais, né, em parceria, que estão dispostos a testar. Né? Hoje a gente... Olha só o que a gente está enfrentando, desigualdade econômica, né? E a gente está usando a internet para dar acesso à oportunidade. A gente não sabe, a gente não tem todas as respostas, né? A gente trabalha em 6 países, tem quantos mais no mundo, né? Então a gente está aqui testando junto. Tem coisa que vai dar certo, tem coisa que não vai dar certo. Perfeito. Tem coisa que o resultado vai ser diferente daquilo que a gente pensou, mas vai ser positivo também, né? Então trabalhar nessa mentalidade de, né, teste, mas também ouvidos abertos e olhos abertos, né? Acho que para mim é o melhor modelo sempre. Boa, Gui. E aí, juntando um pouco de tudo que a gente falou aqui, queria entender de você quais os próximos passos da Isoc aqui no Brasil, principalmente olhando aí para a inclusão produtiva através do digital e olhando para as comunidades, para as periferias, etc. Boa. Como eu falei, nós somos um bebê pandêmico, né? Quase um bebê pandêmico, então estamos no nosso 5º ano de vida, 5º ano de operação, né? Indo para o 6º ano de operação. A nossa ideia, como eu falei, nós financiamos projetos no mundo inteiro, né, em mais de 100 países, se eu não me engano. Se quem quiser conferir e falar nos comentários que eu estou errado, pode ir lá no nosso site, isocfoundation.org, conferir lá os projetos que a gente tem no mundo inteiro. Mas a gente ainda está começando, né? Nosso orçamento para o programa Skills, que é esse programa que
que trabalha com o desenvolvimento de habilidades digitais para geração de renda, né? Então, com empreendedores, geração de trabalho e também acesso à educação, que está mais ligado a essa parte de inclusão produtiva. Nós temos um orçamento médio, mais ou menos, de 2,5 milhões de dólares por ano para os 6 países, né? Nós estamos enfrentando uma dor, que é uma dor boa, que é a dor do crescimento. Então, nós crescemos muito a nossa operação e não temos pessoal suficiente para gerir isso tudo. Então, nós estamos passando também por um processo de planejamento interno, olhando um pouquinho para as nossas capacidades, porque o desejo de todo mundo que trabalha na fundação é gastar mais dinheiro aí com esses... investir mais dinheiro com os projetos que estão trabalhando nessas questões. Então, mas nós temos um orçamento médio de 2,5 milhões, que é o que a gente consegue fazer a gestão nesse momento. Então, muito provavelmente, para o ano que vem, nós também vamos ter um orçamento de 2,5 milhões. E uma coisa que a gente tem começado é a trabalhar mais com os parceiros com quem a gente já trabalha. Então, claro que existem vários critérios para a gente continuar trabalhando junto, né? Um deles não é o se deu certo ou se não deu certo, né? Mas é entender como que esse processo foi absorvido, né? O que foi aprendido, o que se faria diferente. E a gente consegue estar intencionalmente querendo trabalhar mais com parceiros que a gente já trabalha. Então, esse é um mandato que a gente está tentando implementar. E também abrir algumas vagas para novos projetos, porque a gente precisa continuar respirando, né, soluções diferentes, a gente precisa continuar conectando os projetos com quem a gente já trabalha com novos, para fortalecer e aumentar essa rede. Então, é basicamente isso. Para o próximo ano, a gente vai ter um orçamento de 2,5 milhões, muito provavelmente. Isso ainda vai ser decidido até o final desse ano. E para os próximos anos, a gente vai passar por esse processo de planejamento para, se espero, ter um colega de equipe para a gente conseguir dobrar esse orçamento aí. Boa. Que demais, Gui, que demais. Não, e que merece, assim, super, né, esse crescimento da organização, pelo trabalho sólido que vocês têm feito, o seu em especial, né, Gui, com todo esse acompanhamento e esse olhar de colaboração. E desde o início, né, a Ezoc foi super parceira também por trazer essa visão de impacto e também de considerar o aprendizado, né, dentro do processo. Então, acho que isso é muito respeitoso e cuidadoso, não só com a organização, mas também com os beneficiários do programa, assim. Então, a gente se sente muito feliz em poder ter um parceiro que se preocupa, né, com essa construção. Então, desde o início, a gente foi super acolhido nesse sentido, né? E também a troca entre as organizações, né? Não só do Brasil, mas no nosso caso, Brasil e Colômbia, né? Que Sim. A gente fez aí 2 momentos junto com a galera que foram muito ricos. Sim, super. A gente tenta, ainda bem que vocês gostaram. Foi super bacana. Bom, Gui, a gente tá chegando no final já. Passa rápido. Eu vou, divulgar por um episódio 2, viu? Vamos construir, com certeza. E para a gente encerrar, Gui, eu queria que você deixasse uma mensagem para os empreendedores, as empreendedoras em especial, que são, né, foco do nosso programa aqui em parceria. O que você poderia deixar de mensagem, né, olhando sobretudo nessa questão de poder sonhar, empreender, transformar suas realidades. Então, nessa perspectiva, que mensagem que você deixaria para esses empreendedores? Pô, que responsabilidade. Eu acho que, como eu falei ao longo desse episódio, acho que você já é potente, você já é forte, né? Acho que acredita naquilo que você faz, mas sem abrir mão também de descobrir novas perspectivas, novos olhares, sem abrir mão de se conectar, né, com a rede da qual você faz parte, de aproveitar, né, aquilo que você já tem e também criar coisas novas. Então, eu acho que a minha mensagem é justamente essa. Você tem potência, mas você também pode crescer, né, com o seu sonho. E eu admiro muito, né? Então, minha mensagem também é: admiro muito essa potência, me alimento dessa potência e que se depender de mim, a gente vai continuar apoiando os projetos de vocês e acreditando na potência de vocês. Então, acho que essa é um pouco a minha mensagem. Poderosa. Muito. Gui, obrigado pela sua participação, obrigado por topar vir aqui bater esse papo com a gente. Foi muito enriquecedor e acho que vai ter o 2, né? Vários convidados aqui, a gente já tá pleiteando nesse segundo episódio. Então vai ter que ter temporada 2 com os mesmos convidados, né? Outros temas, né? Muito bom, gente. Então, aproveita para se inscrever, compartilhar,
também, né? Dá o joinha aqui, que é importante para que o conteúdo chegue a mais pessoas também. Você se inscrevendo, você também recebe notificação dos próximos episódios. Toda terça-feira um episódio novo, né, às 19 horas. Para você que empreende, você que é um parceiro dentro do ecossistema. A ideia é que a gente bater esse papo leve, gostoso, para levar informação, conhecimento e ideias aí para você que está formatando o seu negócio, você que quer alavancar o seu negócio. Então, aqui esse é o espaço, né, Luiz? É isso. Posso deixar também o Instagram da Ia internet? pedir isso favor. agora, para deixar o seu também pessoal, o Instagram, Beleza. LinkedIn. Para quem se estiver quiser. interessado no trabalho que a gente faz no mundo inteiro, a gente posta no nosso Instagram várias histórias inspiradoras. É ISOC, ISOC, _ Foundation, FOUNDATION, ISOC _ Foundation. E o meu nome é Guilherme Roca, meu Instagram é Gui_Roca com 2 Cs, ROCCA. E meu Instagram é Guilherme, agora vai complicar. É Guilherme Gonçalves com S, então GONSALES, Gonçalves, Boa. Roca com 2 Cs, ROCCA. Se colocar Guilherme Roca não vai me achar, tem que ser Guilherme Gonçalves Roca. Não sei porque eu deixei a minha vida mais difícil. Vamos colocar tudo na descrição aqui do vídeo, que eu acho que vai ficar mais fácil. Só clicar e já vai direto. Beleza. E é isso, Empreende Aí também em todas as redes, no Instagram Empreende Aí Oficial. Então acompanha nosso trabalho para mais oportunidades, né, Luiz? É isso, pessoal. Obrigado por acompanhar até aqui. Abraço e até a próxima terça, às 19 horas. Tchau, tchau. Você está ouvindo Empreende Aí Cast, o podcast para quem empreende nas quebradas.